Olá, pessoal, boa noite oficialmente, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento formativo. Hoje nós vamos fechar o tema 4, né, com a mentoria, e para iniciar esse momento, eu trouxe uma música, um videozinho para a gente assistir e refletir um pouquinho sobre o que realmente tem importância na vida, na nossa vida, tá? Daqui a pouquinho eu volto com o roteiro. Enquanto vocês vão assistindo, vão acalmando o coração, depois de um dia inteiro de trabalho, algumas pessoas ainda trabalhando, né? Então vamos lá. Sinto o coração pulsar no amanhecer, no pôr do sol, ou sob a luz do luar. Abra a mente, abra o coração, com a luz sinta a emoção. A vida que floresce vibra com o ar. No brilho do sol, a vida pulsa em paixão. Abelhas das flores, aromas no ar. Sentimentos em ebulição, nos jardins da vida, renovação. Abra a mente e o coração, deixa a luz invadir e sinta a emoção. O sol, as flores, os amores, os cheiros, os sabores, as cores. Sinta a luz do amanhecer, o ar do pôr do sol. Entre o passado e o futuro, deixa a luz do sol entrar. Na vida é tempo de saber viver. Abre a mente e o coração, deixa a luz invadir e sinta a emoção. O sol, as flores, os amores, os cheiros, os sabores e as cores. Sinta a luz do amanhecer, o ar do pôr do sol. Entre o passado e o futuro, deixa a luz do sol entrar. Na vida é tempo de saber viver. Abre a mente e o coração, deixa a luz invadir e sinta a emoção. O sol, as flores, os amores, os cheiros, os sabores e as cores. Sinta a luz do amanhecer. Olá, pessoal, boa noite. Para quem eu não cumprimentei ainda, sejam bem-vindos, bem-vindas. Já conheciam essa música? Ela faz a gente pensar, né, que a gente quer tantas coisas, mas a gente tem tantas coisas que são mais importantes do que aquelas que nós queremos e que às vezes nós nem lembramos, né? Nós temos todos os dias um sol que nos aquece, que ilumina, né? Nós temos as pessoas que a gente ama, que a gente consiga, né, dar valor e sentir felicidade por tudo aquilo que nós conquistamos e que nos é dado de graça e que tanta importância tem. Para que a nossa reunião seja um momento formativo, engajado, nós temos alguns combinados que precisamos seguir. Sua voz importa, contribua com o crescimento do grupo, ouça com atenção, fale com generosidade. Esteja engajado nas discussões de modo propositivo, participe do encontro com a câmera aberta e, preferencialmente, esteja conectado a um computador ou a um notebook.
Então, como eu havia dito para vocês, hoje nós vamos ter um encontro de mentoria, né? O tema que nós estamos trabalhando dentro do eixo formação continuada em serviço é o tema 4, que é o acompanhamento pedagógico a partir dos resultados das avaliações externas. E na nossa gestão do tempo, nós temos o momento do conectando os pontos, desenhando a transformação. Vamos ter também o momento da mentoria, o para relembrar, e vamos falar um pouquinho do tema 5. Para que tudo, né, aconteça da forma que a gente espera, nós temos objetivos que precisam ser alcançados. Quem gostaria de ler os objetivos, o que nós esperamos com esse tema? A Edselma levantou a mão. Posso ler, prof. Ótimo, obrigada. O que esperamos? Compreender sobre o papel do pedagogo na formação continuada em serviço. Entender o acompanhamento pedagógico como processo, bem como suas etapas. Planejar o acompanhamento pedagógico e a formação continuada em serviço de acordo com as necessidades de recomposição das aprendizagens do seu contexto de atuação. Muito bem. Então, vocês estão vendo que não são objetivos fracos, né? São objetivos fortes aí e que fazem toda a diferença, né? No nosso fazer pedagógico. Aqui nós temos o conectando os pontos, né? O que a gente viu até agora, então? A gente conversou bastante sobre a formação continuada em serviço, né? E a gente viu que um dos pilares do fazer pedagógico é a formação continuada em serviço, e que ela está relacionada ao trabalho do pedagogo na escola, né? A gente até viu documentos norteadores que nos dizem, né, que faz parte do nosso fazer promover essa formação em serviço. E ela se faz de modo prático dentro do espaço escolar, por meio do quê? Do acompanhamento pedagógico aos professores, né? Essa ação, ela não pode acontecer de qualquer forma, ela precisa ser intencional, ela precisa acontecer com objetivos claros, sempre buscando o resultado na aprendizagem das nossas crianças, né? E por esse motivo, ela precisa ter uma organização e um planejamento, certo? Nesse tema, nós utilizamos os resultados das avaliações externas para realizar a nossa intervenção prática, né? Que vai ser qual? Planejar o acompanhamento da hora-atividade de um professor a partir dos elementos que nós vamos buscar, né? Os indicativos das avaliações externas. E aí eu gostaria que alguém lesse para nós aqui. A Edselma leu e alguém tinha levantado a mãozinha e baixou rapidinho e eu não consegui ver antes. Quer ler agora? Fui eu, professora. Tá, só que tá bem baixinho, quase não dá para te ouvir. Helena, né? É. Uhum. Aí, agora fica melhor. Ficou melhor? Ficou. Conectando os pontos, contexto escolar versus praxes. A formação continuada em serviço é aquela ofertada aos profissionais de educação em seu próprio contexto de atuação. Utiliza os desafios e a cultura escolar como ponto de partida para a reflexão sobre a praxis docente. Acompanhamento pedagógico. O acompanhamento pedagógico é a atividade intencional, implicando em uma direção consciente e organizada. Recomposição versus avaliações. O nosso objetivo é realizar este acompanhamento e formação atendendo às necessidades de recomposição das aprendizagens de cada escola, avaliação, recomposição, sexto, nono, terceiro ano, língua portuguesa e matemática, e a Prova Paraná primeira edição, de todas as séries e todos os componentes curriculares. Perfeito, isso mesmo, né? Então, a partir desse acompanhamento pedagógico, que é uma atividade intencional, que é direcionada, organizada, né? Nós vamos pensar na recomposição e nas avaliações externas. O nosso trabalho, o nosso plano de ação, ele vai estar focado ou na
recomposição das aprendizagens, sexto, nono ou terceira série, ou então na prova Paraná, primeira edição, que vai ser aplicada na próxima semana, né, nos dias 19 e 20. Conectando os pontos. Pedagogas, pedagogos. Qual será o direcionamento do assessoramento de hora-atividade que você vai planejar na mentoria hoje, na nossa reunião? Levanta a mãozinha para mim, quem que vai trabalhar com a avaliação da recomposição? Pode ser do sexto, do nono ou da terceira série. Dê um joinha para mim saber, mais ou menos. Ali a Roslaine. Desculpa, professora, eu peguei na metade, cheguei agora. Boa noite. Eu não vi a pergunta inteira. Essa que está postada aqui na tela, tá? Se você vai trabalhar agora com o tema 4 na sua ação, com a avaliação da recomposição, e agora vai levantar a mãozinha, quem que vai trabalhar com a prova Paraná, primeira edição? Ninguém? Todo mundo vai trabalhar com a recomposição? A Maria Goretti vai trabalhar com a prova Paraná. Perfeito, então. É importante, né, a gente já estabelecer isso, já ter claro, eu vou trabalhar lá com a recomposição do sexto ano, porque daí eu já vou focando o meu olhar para essa finalidade, né? Aqui a gente vai retomar um pouquinho sobre os cenários que foram apresentados para nós, né? Nós vamos ter que escolher um desses cenários. Oi, Rosemary, você fez uma carinha de choro ali? O que aconteceu? Não, eu estou tentando mudar aqui para o computador, sem querer, eu bati a mão aqui. Ai, que alívio! Não quero te ver triste, mulher. Então, tá bom. Ó, então, eu vou pedir para alguém ler para nós aqui esse primeiro cenário, que é aquele em que o diretor foi lá, fez uma observação de sala de aula e trouxe para nós pedagogos uma fragilidade que precisa ser trabalhada. Quem que lê para nós aqui? Ah, tá, pessoal, só lembrando que essa fragilidade que o diretor encontrou é lá na recomposição da aprendizagem, tá? Cleonice pode falar. Então tá, eu posso ler, Pode professora? ler. Desenhando a transformação, primeiro cenário, direção observa e encaminha para o pedagogo. Direção, é isso, né? Direção realizou a observação, tendo como ponto de partida a rubrica de observação da direção. Pergunte ao diretor qual a frente indicada que você observou que o professor necessita de orientação. Antes do assessoramento da hora-atividade, consulte o resultado da avaliação de recomposição da turma, observada pela direção. Utilize para sua análise o estudo da análise de intervenção pedagógica disponibilizada pelo CAED. Durante o assessoramento na hora-atividade, utilize os questionamentos propositivos para dialogar e orientar o professor. No material de apoio, você encontra algumas sugestões. Muito bem. Então, assim, nós temos uma pasta de referência, né? Uma pasta de ação de referências. Eu vou postar para vocês o link. Deixa eu pegar aqui. E nessa pasta tem o material que vai subsidiar quem vai trabalhar com esse primeiro cenário, tá? Eu vou colocar no chat o link tanto da pasta de ações de referência, quanto o link da observação, da rubrica, né, de observação do diretor, tá? Então, tá aqui no chat. Então, assim, quem vai trabalhar com esse cenário, então já vai se atentar, né, a essa sugestão aqui, a esse roteiro, tá? Então, você vai fazer o seu planejamento a partir a partir da observação do diretor, você então pode seguir esse roteiro que está aqui, esse caminho, né, no seu planejamento para prática agora da mentoria.
Quem vai, então, trabalhar a partir da observação que o diretor fez, tem os links aqui no chat. E desenhando a transformação no segundo cenário. Qual que é o segundo cenário? É o cenário em que o pedagogo, né, faz a análise dos resultados da avaliação da recomposição para, a partir desse resultado, fazer o assessoramento da hora-atividade, tá? Então, quem vai fazer a intervenção neste segundo cenário vai usar, né, essas informações que estão nesse slide para subsidiar o seu planejamento lá no momento da mentoria, que nós vamos ter daqui a pouco, tá? Quem gostaria de ler para nós aqui? João? Desenhando a transformação segundo o cenário. Pedagogo analisa a avaliação da recomposição. Pedagogo faz a análise dos resultados da avaliação da recomposição nos sextos, nonos e terceira série, língua portuguesa e matemática. Antes de assessorar a hora-atividade, consulte ou interprete as habilidades mais frágeis dos estudantes na análise da intervenção pedagógica, no CAET. Durante o assessoramento, use perguntas propositivas para dialogar e orientar o professor. Agende uma observação de aula utilizando a rubrica de observação do pedagogo para definir a frente a ser observada. Muito bem. Então, o link da pasta de ações de referência do segundo cenário e análise de intervenção pedagógica estão aqui no chat. Então, quem vai organizar o seu plano de ação a partir, né, desse segundo cenário, que é aquela elaboração, né, do material com as evidências das avaliações externas, vai utilizar, então, esse roteiro ali, né, que está aparecendo para nós no slide, e vai usar um material que está aqui no chat. Eu depois vou mostrar para vocês, gente, a nossa rubrica do pedagogo está pronta, quentinha, saída do forno, e ela ficou muito bacana. Depois eu vou mostrar para vocês. E agora nós temos o terceiro cenário, que é quando o pedagogo vai fazer a análise da Prova Paraná, primeira edição, tá? Quem gostaria de ler para nós esse slide, já pensando ali, né? Que quem vai fazer a intervenção a partir desse terceiro cenário, que essas informações que estão aparecendo aqui nesse slide vão subsidiar o seu planejamento no momento lá da mentoria, tá? Roslaine? Ó, só que esse só um pouquinho, Roslaine. Esse começa da direita para a esquerda, tá? Você vai ler primeiro esse quadro que está no quadro roxo aqui. Tá. Desenhando a transformação, terceiro cenário. Pedagogo analisa a Prova Paraná, primeira edição. Pedagogo faz análise dos resultados da Prova Paraná, todos os anos, séries e componentes, e identifica os pontos de atenção. Antes do assessoramento, identifique os descritores de menor acerto do componente curricular. Use a matriz de referência da Prova Paraná, primeira edição. Utilize questionamentos propositivos durante o assessoramento para dialogar e orientar. Agende a observação de sala de aula com a rubrica de observação do pedagogo, definindo a frente a ser observada. Isso mesmo, muito obrigada, tá? A Roslaine. Pessoal, olha só, daí nós temos a pasta, essa pasta aqui, ela é a pasta que tem ação de referência tanto do primeiro, do segundo e do terceiro cenário. Nela nós temos também, que eu falei para vocês, né, a rubrica de observação de sala de aula, que foi feita especialmente para nós pedagogos. A nossa rubrica, ela tem um caráter formativo, ela tem algumas frentes, como, por exemplo, engajamento e participação e interação, gestão do tempo e espaço, transposição didática, metodologias e estratégias didáticas,
e avaliação para aprendizagem, tá? Então, a nossa rubrica, eu já vou dar um spoiler para vocês do que vai acontecer na semana que vem. Desculpa, não vai ser na semana que vem, daqui 15 dias, porque na semana que vem nós não vamos ter o nosso encontro formativo. Eu vou estar em formação em Foz do Iguaçu. Então, a semana que vem vai ser um momento de vocês colocarem o CIP em dia. Então, quem não está com o CIP organizadinho, né, vai colocar ele em ordem lá na semana que vem no nosso momento de formação. Combinado? A Roslaine levantou a mãozinha, Roslaine? Professora, não está abrindo os drives, está pedindo para a gente pedir permissão, mesmo com a @escola. Tá, então faz assim, abre esse que eu vou colocar agora, porque esse vai ter tudo que eu postei anteriormente. Nele tem tudo, ele tá completo, tá? Deixa aqui. Opa, não é esse, espera só um pouquinho. Deixa eu fechar aqui a rubrica. Daí eu vou postar o link do Drive. Esse daqui vai servir tanto para quem vai trabalhar com o primeiro cenário, com o segundo ou com o terceiro. Esse vai abrir. Abre lá, a Roslane já me disse se deu certo. Certinho, já abriu. Tá, então eu vou voltar aqui na rubrica, porque eu estava dando um spoiler para vocês, como diz as crianças, né? Sobre o que nós vamos ver no 5º tema, que vai ser daqui a 15 dias. Nós vamos trabalhar, porque até agora nós estamos trabalhando com a formação e serviço, e ela é realizada em 4 etapas: análise de contexto, assessoramento pedagógico, observação de sala de aula e feedback formativo, certo? Nesse tema 4, nós vamos colocar em prática duas etapas da formação em serviço. A primeira, que é a análise de contexto, que pode estar relacionada à recomposição da aprendizagem ou à primeira prova Paraná. Vamos fazer o assessoramento do professor, tá? Só essas duas etapas. No tema 5, a gente vai dar sequência à formação em serviço. Então, a gente vai fazer o quê? A observação de sala de aula e a gente vai fazer o feedback formativo para o professor. Vocês precisam dar sequência ao trabalho do 4º tema? Não. Ana, eu vou só fazer análise de contexto e vou fazer o assessoramento da atividade com o meu professor e depois eu começo tudo de novo. Tranquilo, pode, tá? Só que para a gente fazer a terceira e a 4ª etapa da formação em serviço, eu não consigo sem fazer a primeira e a segunda. Não é verdade? Então, vamos supor, você vai querer fazer com outro professor, outro assunto, tudo bem, mas você vai ter que fazer análise de contexto de novo e vai ter que fazer o assessoramento da atividade para marcar essa observação de sala de aula, certo? Não sei se vocês estão entendendo a lógica aqui e a sequência. A formação em serviço é 4 etapas. No tema 2, nós vamos colocar em prática a primeira e a segunda etapa dessa formação em serviço. No tema 5, nós vamos colocar a terceira e a 4ª etapa dessa formação em serviço em prática, certo? Então, se vocês quiserem continuar com o mesmo professor, eu já vou dar uma dica para vocês. Nós vamos utilizar essa rubrica, que é a rubrica do pedagogo, mas a frente que vocês vão utilizar no 5º tema é a transposição didática, tá? Então, já vão pensando, quem vai dar sequência já vai escolher, né? Já pode até falar para o professor no assessoramento e mostrar a rubrica que vai ser utilizada, né? Para depois fazer a observação. Outra novidade é que a rubrica, ela entende o fazer do pedagogo e da pedagoga. Por quê? Porque ela nos dá a possibilidade de fazer uma análise tanto do começo da aula, como do meio, quanto do fim, tá? Porque ela traz para nós, na rubrica, essa possibilidade aqui, tá? Então, depois, quando vocês abrirem ela, vocês vão ver, certo?
Então, a dica é: vou dar sequência com o mesmo professor que eu estou trabalhando nessa primeira etapa. Então, utiliza a rubrica do pedagogo com a frente de observação, transposição didática. Pessoal, até aqui tudo bem? O que vocês vão fazer hoje? A Maria Cristina não está entendendo muito, fala a sua dúvida. Pode falar, Maria. Tá aberto, o microfone está fechado. Desculpa, professora. Não, eu estou com dúvida meio que no geral. Acho que a hora que eu for montar mesmo o que eu estou fazendo, que eu acho que vai tentar clarear um pouco. Porque a gente está fazendo um trabalho meio conjunto. Eu tenho a minha diretora auxiliar, ela é estágio probatório, e a outra pedagoga também. Então, a gente está trabalhando meio que junto, essa questão da recomposição e da análise de dados, uma ajudando a outra ali, e eu não consegui ainda sintonizar como que eu vou juntar tudo isso para aproveitar o trabalho que nós estamos fazendo. Ok, Maria Cristina. Depois a gente pode conversar, eu posso te auxiliar um pouquinho mais também pontualmente na tua dúvida, tá? Tinha mais alguém que tinha levantado a mãozinha, pode falar. Oi, prof. Lá no Drive que você compartilhou, tem 2 rubricas do pedagogo. Eu vi, para mim, são iguais. Eu só queria confirmar isso com você. É isso mesmo? Tá ali as 2 iguais ou tem algo de diferente? Porque ambas diz rubrica observação pedagogo, caráter formativa. Sim, é a mesma. Eu já vou apagar uma, inclusive. Já apaguei. Tá. Uhum. Então, a outra beleza. Que tá lá, a outra é do diretor, tá? Isso. Eu acho que na hora que eu fui baixar, eu baixei 2 vezes a do gostei tanto dela, gente, que baixei 2 vezes no Drive. Mas é isso mesmo, ela é uma só, tá? Não tem 2 do pedagogo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês um material. Deixa eu só ver. Aqui, vai dar. Sabe o que é aquela análise que a gente faz antes, que é o levantamento, análise de contexto? Eu montei aqui, eu quero mostrar para vocês. Espera só um pouquinho que tá abrindo. Ó, opa, não é esse aqui. Só um pouquinho, deixa eu ver que estava aqui. Aqui, esse aqui. Eu montei um material para mim usar no dia do estudo e planejamento com o meu professor, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Fiz análise, né, ali da situação da minha escola em relação às avaliações externas. Aí, eu fiz uma introdução e coloquei aqui os dados que eu tirei lá do CAED, tá? Então, como que está a nossa escola em matemática, aqui, ó, em matemática, né? Como que está o desenvolvimento das crianças e como que nós estamos em relação ao município, em relação à regional e em relação à rede de ensino, tá? Eu trouxe tanto de português quanto de matemática. E aí, eu ainda não, eu tô com o documento aqui, eu esqueci de trazer o documento que está finalizado, mas eu quero mostrar para vocês aqui. Também tem aqui no site do CAED as habilidades, tá? Então, olha só, em língua portuguesa, como que está o desenvolvimento das habilidades dos estudantes da escola onde eu trabalho? Aqui, a habilidade de menor acerto foi essa aqui, ó, que trabalha o quê?
reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos, né? Então, a partir desse resultado, eu e o meu professor, a gente vai sentar, né, e vai discutir quais atividades nós podemos desenvolver, né, qual metodologia será mais adequada para aumentar, né, esse índice aqui. Aqui ainda está bonitinho, mas se eu trouxer para vocês aqui em matemática, está um pouco diferente, olha só. Nós temos várias habilidades que precisam de atenção urgente. Inclusive, nós temos uma aqui, ó, que as crianças zeraram, que é utilizar o cálculo de volume, capacidade de prismas, retos e de cilindros na resolução de problemas. Então, como meu professor de matemática, eu já sentei, já fiz essa análise, já conversei com ele, e aí, gente, eu nem precisei dar muita ideia de metodologia, porque eu fui questionando ele e ele mesmo trouxe para mim possibilidades de trabalho com esses descritores e com essas habilidades de forma diferenciada para aumentar aqui o índice de acerto das crianças. Então, isso é análise de contexto. Eu já fiz esse trabalho antes, então eu já sei como que está a situação da minha escola, como que está a situação da minha turma, e aí eu vou discutir com o meu professor. Esse discutir com o meu professor é o assessoramento da atividade. Então, é isso que a gente vai fazer nesse primeiro momento, que é agora para o tema 4, tá? É essas duas etapas. Essa análise de contexto, mais assessoramento da atividade, que é sentar junto com o professor. A partir dessa conversa com o professor, eu já marquei uma observação de sala de aula e eu vou usar a frente, né? Transposição didática, ele já sabe, ele já viu essa rubrica, ele sabe o que ele precisa fazer para chegar ao máximo, ao nível máximo da observação que eu vou fazer, tá? Mas essa segunda parte, que é a observação, ela não vai ser registrada agora, porque ela faz parte do tema 5, que vai começar daqui 15 dias. Não sei se agora ficou mais claro. Sim? Então, tá bom. Então, agora, a gente vai já para o momento prático, tá? Que é o momento da mentoria. Pedagogos, chegou o momento de planejarmos o acompanhamento pedagógico que faremos, dando início ao planejamento do assessoramento na hora de atividade de acordo com o cenário escolhido por você. Então, individualmente, vocês vão abrir agora o Google Sala de Aulas e vão abrir o CIP de vocês, que é o caderno, né, de intervenção pedagógica. Abrindo ele, o que vocês vão fazer? Vou até compartilhar aqui. Vocês vão abrir aqui atividades, né? Tá demorando um pouquinho, a internet acho que não tá muito boa. Onde está as avaliações, atividades avaliativas. Eu coloquei aqui essa semana a orientação do CIP e orientação do relato de multiplicação, tá? Para vocês. E aí vão abrir aqui o CIP. Vocês vão ter que descer aqui do lado esquerdo da tela, até onde está escrito tema 4. Vão analisar essa primeira parte que vocês já fizeram a análise na semana passada. Se precisar trocar, né, alguma anotação que vocês fizeram, se precisar acrescentar ou tirar algo, vocês vão fazer isso nesses 5 primeiros minutos. Depois, vocês vão preencher essa segunda parte aqui, tá? Pessoal, é muito importante que vocês deixem tudo registrado nessa segunda parte hoje. Por quê? Porque daí só vai ficar para vocês colocarem aqui o registro que vocês vão fazer da aplicação dessa atividade, dessa ação que vocês vão desenvolver, tá? Então, só vai ser as evidências que precisarão ser acrescentadas depois. Vou deixar um tempinho para vocês abrirem o CIP, darem uma olhadinha ali naquela primeira parte, e eu já vou abrir as nossas salas temáticas, tá?
Sem som, professora. Pode falar, Thelma. Desculpa, eu achei que estava desligada aqui. Eu Oi, estava boa montando noite. as salas A temáticas. a minha câmera está bloqueada e daí eu estou tentando arrumar aqui, tá? Tá bom, Thelma, tranquilo. Pode tirar o fundo, se for o caso. Pessoal, vou abrir então aqui as salas temáticas, tá? Vai ficar aqui na Meet principal a Ediselma, a Elaine, a Márcia Cristina, a Maria Cristina e a Roslane, tá? Os outros vão ser convidados a entrarem nas Meets das salas temáticas, as outras. Dei uma olhadinha que já apareceu para vocês o convite, tá? Oi, meninas, tudo bem? Eu fechei a minha câmera porque eu tô com um problema no meu vídeo, tá? Professora, a minha Tudo bem. internet caiu bem na hora que eu ia participar do grupo. Daí, quando eu voltei, voltou para a sala principal. Tá, eu vou abrir, eu vou salvar, daí vai aparecer de novo, tá? Apareceu, Helena? Não apareceu. Pode ficar aqui, não tem problema. Tem 4 pessoas em cada sala lá, só que daí aqui ficou com 3, 7. Deixa, eu vou colocar então outra pessoa lá vou redirecionar, tá? Eu vou colocar a Márcia Regina numa e a Maria Cristina na outra, tá? Daí eu vou salvar novamente aqui. Daí vai ficar mais certinho a quantidade de pessoas, tá? Meninas, então vocês já pensaram qual é o cenário que vocês vão seguir para fazer a ação de vocês? Qual seria esse cenário? Cenário 1, 2 ou 3?
cenário 1, o diretor fez uma observação, né, com o professor de recomposição da aprendizagem e trouxe uma fragilidade para vocês. No 2, vocês fazem análise do contexto, né, e a partir disso fazem o assessoramento da atividade. E no 3º, a partir da prova Paraná. Qual que vocês vão fazer? Eu vou fazer da atividade, professora. Sim, mas a partir da composição, a partir da prova Paraná ou a partir da... A partir da prova Paraná. Tá. Prova Paraná, Maria Cristina. Edição eu vou fazer recomposição, sim, da recomposição. Tá. A Roslaine, a Helena, a Elaine. Recomposição. Recomposição. Elaine? Recomposição também. Também. Helena? Prova Paraná. 2 prova Paraná. E a Márcia? Prova Paraná. Ah, então empatou aqui, metade e metade. Então, assim, pensando ali tanto na prova Paraná, quanto na recomposição da aprendizagem, vocês vão fazer uma análise de contexto. Quem vai trabalhar com a recomposição já tem esses dados para poder fazer essa análise, certo? Quem ainda não tem, vai poder ir pensando, né, em como que vai fazer essa análise, onde que vai buscar esses dados, né, para poder sentar junto com o professor no momento do assessoramento da atividade. Vocês já pensaram em algo? Como que tá? Eu vou fazer a partir da análise do BI, que é a nossa ferramenta de gestão, né, que a gente consegue ter as evidências ali dos descritores e tudo mais, e a partir daí eu vou fazer uma conversa com os meus professores para a gente analisar, para ver quais foram os descritores que os alunos mais erraram, né? O componente curricular também, né? Que a gente faz esse levantamento, para a gente ver o nosso ponto de partida. Tá. E as outras meninas já acessar, quem vai trabalhar a partir ali da recomposição das aprendizagens, né? Já acessou a Ed, por exemplo? Eu acho que a primeira análise, né, ela é a professora dos descritores, principalmente os que eles tiveram mais dificuldades, e daí, de repente, está selecionando 1 ou 2 descritores para iniciar o trabalho com o professor, porque não adianta a gente pedir para ele tentar recompor todos de uma vez, que não sai nada. Então, selecionar, de repente, 1 ou 2 que sejam necessários nesse primeiro momento e fazer um trabalho em cima desses 2 descritores. Deixa eu dar uma sugestão para você, Roslaine. Sabe o que eu pedi para o professor? Assim, de uma forma mais teórica, ele retomar toda a prova com eles, resolver a prova com eles agora, sabe? Pegar a prova e todas as questões e ir explicando novamente, daquela forma, assim, de revisão. E aí, sim, partir desses descritores de menor acerto, que é a ideia que você está tendo agora, né? Faz essa primeira análise da prova como um todo, analisa o que os alunos pensaram para dar aquela resposta, né? Que eles erraram, e a partir disso, daí, trabalhar, elaborar um plano para a recomposição mesmo dos descritores de menor acerto. Eu não sei o que abriu aqui, tá? Vocês estão escutando? Abriu um vídeo aqui numa outra aba da minha... Estava aberta aqui. A gente até pensou, professora, nessa retomada, mas nós tínhamos pensado para ele selecionar por descritor, não retomar toda a avaliação de uma vez. Então, a gente havia pensado lá para selecionar um descritor, trabalhar todas as atividades que são voltadas para ele e trabalhar em cima desse descritor, para depois passar para outro.
Tudo bem, é só uma sugestão. Eu acho bem bacana retomar a prova toda, porque eles já fizeram essa avaliação, né? Eles já tiveram contato e eles ficam curiosos para saber o que eles erraram e o que eles acertaram, né? Porque sempre é feito essa análise e é trabalhado com descritor de menor acerto. Mas sabe aquela criança que errou só uma questão, que só teve dificuldade naquele um descritor e que teve uma nota boa? Ela fica desassistida de entender o porquê que ela errou, nesse sentido, tá? Ó, quem Veja vai bem, trabalhar... prof, eu até... Oi, posso falar só um minutinho? Pode. Não, assim, não que não seja viável. Na verdade, os professores trabalham, né? Vamos pensar assim, pensando em sexto ano, tá? Vou falar do sexto ano. Claro, sexto, nono e terceiro que tem recomposição. São as 3 séries, né, os 3 anos que tem recomposição. Mas, então, nós temos professor de matemática e recomposição de matemática. Mesma coisa, professor de língua portuguesa e recomposição de língua portuguesa. Então, para que a gente não tenha todo mundo trabalhando a mesma coisa, ao mesmo tempo, sendo que a gente tem tanta coisa para trabalhar... daria para fazer assim, o professor de matemática trabalha essa prova, né, faz a revisão da prova, e o professor de recomposição já vai trabalhando os descritores. Você entendeu? Senão eu vou ter professor de matemática e recomposição de matemática fazendo a retomada da prova e também retomando os descritores. Não, Edselma, porque essa prova é só de recomposição. Eu sei só de recomposição, mas os professores se conversam, que eu acho isso ótimo. Da mesma forma, quando é a prova Paraná. Eu estou pensando no que você sugeriu, entendeu? A prova Paraná, os professores retomam, sempre retomam, sabe? Então, como a gente tem que trabalhar junto, tem que ter essa interdisciplinaridade mesmo. Principalmente sexto, nono e terceiro, que nós temos professor de matemática e recomposição, sabe? Eu acho que a gente tem que otimizar. Eu acho que seria interessante nesse sentido, sabe? É que assim, né, sim, mas vamos pensar. A prova a prova que foi aplicada de recomposição, ela está avaliando conteúdos do... Vamos supor ali do sexto ano, tá avaliando o conteúdo do quinto ano, do quarto ano, do terceiro ano, né? Então, o professor que está dando recomposição, ele está trazendo conteúdos ali para os estudantes de vários anos sérios, de um ciclo, né, que está ali. O professor de matemática, ele já está trabalhando o conteúdo específico do sexto ano. Claro que o professor de matemática não vai começar a construir a casinha do conhecimento das crianças pelas portas e pelas janelas, né? Mas o enfoque dele já está mais direcionado para o conteúdo do ano série mesmo. É nesse sentido que eu quis dizer para ti, né, que seria interessante o professor da recomposição fazer esse trabalho, por quê? Porque ele vai poder olhar e falar assim, ó, esse aqui é um conteúdo que deveria ter sido consolidado lá no terceiro ano e aqui eles tiveram dificuldade. Ó, esse daqui é um conteúdo do quinto ano, então eles não se apropriaram desse conteúdo. É nesse sentido, sabe? Até para fazer essa análise junto com ele, é importante focar, ó, essa habilidade, ela é de qual ano série eles teriam que ter se apropriado dela, né? Roslaine? Então, acho que a Edselma quis falar também ali, porque lá na escola, nós trabalhamos agora no começo do trimestre a recomposição das aprendizagens. Como nós não tivemos prova Paraná para fazer também uma análise da prova Paraná, no sexto, nono e terceiro, nós estamos trabalhando com todos os professores para que eles deem esse apoio da recomposição também. Então, não é um trabalho único só com um professor, não é Com nem certeza específico. não. Então, no começo, nesse início de trimestre, a gente está fazendo com todos eles. Então, por isso que ela falou de um professor estar fazendo, de repente, um trabalho e outro professor fazer outro.
Não, eu entendi, só que nós estamos falando de uma avaliação e a retomada dos conteúdos de uma avaliação de um componente específico, que é a recomposição, que é o trabalho específico do professor da recomposição. Professor da recomposição, isso não significa que, por exemplo, história não esteja fazendo a recomposição. Todos os professores vão trabalhar com a recomposição. Professor, não queria causar tudo isso. Desculpa, Não me está expressei causando, nós mal, estamos conversando tá? e refletindo, Desculpa. é para isso esse canto. Oi, Edselma, desculpa. Vamos tentar na interdisciplinaridade, vamos ver se todo mundo trabalha junto, que a gente ganha mais, né? A gente Edselma, a tua primeira fala cortou. A internet cortou, não deu para entender. A minha Você internet pode realmente não repetir está ali? muito boa. Tá travando. Repete para nós, aí. não deu para entender. Não sei o que cortou, não sei. Eu só, né, reformulando. Eu acho que a gente está aqui para somar o que a gente puder trazer professor para trabalhar junto, nesse sentido, sabe? Só. Estou fazendo o meu CIP, tá bom? Perfeito. Meninas, eu vou deixar vocês conversando, tá? Pensando, tragam ideias para as colegas, né? Conversem ali, que daqui a pouquinho eu volto aqui, tá bom? Daí depois vocês registram tudo isso. Então, quem de vocês que vai trabalhar Prova Paraná aí? Só eu? Para falar a verdade, eu ia trabalhar para o Paraná, mas estou na dúvida, eu não sei dizer para vocês, ainda vou analisar essa semana. Vou estudar um pouco mais e analisar. Eu tenho que conversar com a professora também, pegar os dados, eu não entrei ainda para ver os dados do ano passado, como que está a turma, então eu estou na dúvida. Eu, teoricamente, eu acho mais fácil de trabalhar do que trabalhar recomposição, nesse momento, sabe? Porque agora está tudo tão atropelado. Então, a Prova Paraná, a gente já tem uma caminhada já com ela, de fazer essa análise de dados aí, né? De retomada, se bem que lá na minha realidade aqui, eles simplesmente dão a prova para o aluno copiar. Então, assim, isso não tem conhecimento ou aprendizagem nenhuma, porque daí se não falar para o aluno, né, qual foi o escritor, em qual componente, né, qual que é o significado daquilo para ele, de nada vai valer. Né? Então, simplesmente dar a prova para o aluno copiar no caderno não resolve o nosso problema. Aliás, só aumenta. E nós pensamos na recomposição, porque, na verdade, a gente só tem os dados do ano passado, não vai dar tempo de ter os dados desse ano. E os do ano passado a gente já trabalhou com eles no começo lá. Então, daí vai ficar repetitivo. Então, não tem como a gente trabalhar agora. Eu também estava pensando nisso, porque a prova ainda vai ser agora, né? Até sair o resultado, não sei como é que vai ser. Sim. Então, só que assim, a preocupação dos professores é que essa prova ela seja composta no primeiro trimestre. Gente, isso é uma realidade. E não, isso é uma constatação que não condiz com a nossa realidade. Então, não espere pela Prova Paraná para somar. Eles têm essa mania. Não sei se lá com vocês também tem isso. Então, geralmente o resultado ele vem depois. Porque como é uma avaliação externa, é claro que o professor quer usar nessa nota. Às vezes quer, às vezes não quer, às vezes eles acham que a secretaria está tirando a autonomia dele para avaliar o aluno, mas muitos gostam de usar a nota para compor a nota do trimestre do aluno. Então, realmente, ela não vai vir mesmo para fechamento do trimestre, e a gente tem que esperar, né, para ter uma noção. Se bem que nós vamos terminar em 26 de junho, né, gente? Dá até talvez dê tempo, né? A gente pode fazer alteração no caderno, né? Quando a gente se referiu ao tempo do nosso curso mesmo, não ao tempo da nota do professor, porque talvez não dê tempo de ter os resultados até o fim do nosso curso.
Ah, mas vai ter. Ela sai assim, quer ver? Ó, vai ser agora dia 24, se não me engano? Vai ser dia 19 e 20. 19 e 20? Com 20 dias já sai o resultado. Geralmente é assim. Já sai. Daí dá tempo da gente fazer uma análise, pelo menos pegar uma hora de atividade de um professor aí, para a gente pegar um componente específico para poder fazer essa análise, né? Tá certo. Vou abrir meu caderno aqui. Regina, eu coloquei lá quem mais vai trabalhar lá com o CAED. Eu coloquei análise dos dados, assessoramento do componente de recomposição, análise dos descritores de menor e maior acerto. Para fazer uma avaliação da turma, certo? Assessoramento. Certo. E os professores, no caso, quem que vai auxiliar na realização das ações? Pedagogo e professor de recomposição, né? Eu acho que dá para incluir ali o professor de matemática. Eu acho que, com certeza, tem que ter assim, esse estreitamento, né, entre os dois. Não dá para trabalhar um sem o outro. Impossível. Sim. Dos professores então, a ação planejada, assessoramento, né, dos professores. Ai, meu cachorro tem bolo. Eita, rapaz. O meu paçoca. Quando as ações serão realizadas? Eu coloquei no mês de maio. Que semana que vem junho. Não. Eu acredito que na última semana de maio, porque semana que vem é prova Paraná, quase impossível. Exatamente. E primeira semana de junho. A partir da primeira semana de maio? Da última semana de maio? Última de maio, só que lembrando que a primeira de junho tem feriado. Tem isso então ainda. dá para colocar sim. A partir... Que dia que termina o curso mesmo? Dia 26 de junho? Da última semana de maio. A entrega dos trabalhos é 26 de junho. 26 de junho? Isso. Nossa. Então a gente tem um mês. Tempo, né? Tem para fazer 3. Ainda tem 3 coisas para fazer. Tem a 4, a 5 e a 6, né? Eu acho que semana que vem a gente acho que não vai precisar repor esse dia, porque senão acho que não vai dar tempo, né? Não sei. Gente, mas é um absurdo a gente ter que fazer uma atividade a cada 15 dias. Esse curso foi para acabar. Não que não sejam coisas interessantes, mas a gente não tem tempo. Eu não vou fazer mais, não. Esse ano, não. Nem o ano que vem. Vou pular fora ano que vem. O problema é a distribuição, né? Na verdade, eu tenho 40 horas, mas o problema é que eu não quero pegar a coordenação. Daí, para eu ter que entrar na fila da distribuição para pegar sala de recursos. Eu nem que eu fique fora. Cansei. Por favor, Roslaine, para com isso. Não, eu tô chutando o pau da barraca. Você colocou até quando de junho? Eu coloquei a partir da última semana de maio, não coloquei até a data. Tá. A partir da última semana. Ô, Márcia, como que você vai trabalhar a prova Paraná? Oi? Como que você vai trabalhar a prova Paraná, só para eu ter uma ideia? Então, na verdade, eu vou fazer análise de dados. Eu vou começar na hora de atividade com o professor a partir dos resultados, porque daí a gente já tem uma prévia, né? Para ver com ele de que forma que a gente vai abordar esses descritores de menor acerto, né? Para a gente ter uma noção do que aconteceu, né? Porque às vezes nem sempre o RCO contempla o conteúdo da prova. Isso é uma realidade que sempre existiu, né? Então, essa reclamação do professor. Então, a gente vai focar naquilo que ele trabalhou e que caiu na prova, para saber o que aconteceu. Teve 33% da turma que acertou esse descritor, né? A gente tem que entender o que aconteceu, que a turma trabalhou o descritor, que ele trabalhou esse conteúdo. Então, partindo desse pressuposto aí,
e a gente vai fazer uma análise junto com ele e vai retomar esse descritor com os alunos. Quer dizer, essa é a proposta, né? Entendi. O que pega muito para os professores, meninas, é o professor quer focar muito em vencer conteúdo. E, gente, o RCO, ele é só um subsídio, porque ele pode substituir a aula do RCO, ele não pode excluir. Então, ele quer vencer conteúdo e vencer conteúdo. E as avaliações externas, elas basicamente elas vão cobrar o conteúdo básico. E o professor ainda não entendeu isso, meninas. Aí é complicado, né? Porque se o aluno acertar uma questão, 3 questões complexas, e errar 5 básicas, é óbvio que a nota dele vai cair lá no pé. Então, o professor ainda não se preocupa, não se atentou para o fato de que a avaliação externa vai cobrar o conteúdo básico. E daí fica difícil. Ele não tem esse entendimento, na verdade, a maioria deles. E não é a questão do RCO dele querer seguir o conteúdo. O RCO trouxe muita facilidade e o professor não planeja mais suas aulas. Ele segue o baile do que tem no RCO. Sim. Ele pode até substituir uma aula, dar uma aula mais dinâmica. Ali é só uma propositiva de atividades, né? Regina, eu coloquei lá um objetivo. Analisar os dados de desempenho do CAED referente aos estudantes do 9º ano, pode ser? Pode sim. Eu coloquei também, além disso, não bem assim, mas identificar os dois descritores de menor acerto. Será que não entra aí? Colocaria em outro lugar? Eu coloquei assim, durante o assessoramento da atividade, professor de matemática e recomposição, a fim de identificar habilidades com maiores defasagens, planejar intervenções pedagógicas e fortalecer estratégias de recomposição das aprendizagens. Nossa, ficou lindo. Eu vou copiar depois, então. Ficou bom? Ficou ótimo. Ações planejadas. Análise dos dados. Cadê as ações planejadas? O primeiro lá, que a gente começou de trás para frente, minha amiga. Oh, meu Deus do céu, onde que ia estar? Lá no quadro. Eu estava vendo a Roslaine falando ali, falei, onde é que essa menina tá? Já lá embaixo. Gente, o meu cérebro, ele anda para frente. Eu não consigo pensar na sequência. Eu começo de trás para depois chegar na frente. Eu estou procurando as ações planejadas aí. Está lá no quadro. Ai, Rô. Tá. Vocês participaram da reunião, tiveram alguma reunião sobre o novo documento da educação especial? Uhum. Ai, guria do céu. Mais uma para nós. Mais uma para nós? Você vai ver a bronca que é isso. E vocês sabem que não é do Estado, né? Do governo federal. Misericórdia. Eu não aguento mais preencher essas fichas de pai, PEI. É cada nome que deu. Não, eu peguei um pedacinho, Roslaine, da reunião à tarde. A sala de recursos vai ter que continuar preenchendo aquilo que já faz. O PAE vai ter que continuar fazendo aquele relatório. Tudo continua do jeito que é. E mais isso. Meu Deus. Mas é assim, o professor regente, a equipe pedagógica e o professor AEE vão ter que estar sempre em constante movimento ali, os 3. E o professor PAE vai ser o mediador, né? Então, assim, a gente vai ter que saber a gente vai ter que estar a par eu, no caso, que eu estou na sala de recurso, eu vou ter que saber do pai dos professores, para saber o que o professor relatou sobre o aluno na sala de aula. E daí, A única coisa que eu fiquei pensando, por exemplo, você é pedagoga, ok. Mas tudo isso vai ficar no drive da escola, os professores não vão ter acesso.
Pois é. Os da Quero ver sala como de é que eles vão recursos. É umas disponibilizar. coisas fora da casinha, sabe? Umas Sim, coisas porque que o eles não Ministério pensam. Público está cobrando, né? E daí eles estão botando pilha na nossa cabeça. E amanhã estudo e planejamento vai ser aquela choradeira. Ó, o que que nós vamos fazer lá na escola? A gente vai apresentar o PI e vai falar que vai existir. Sim. Porque amanhã não é só o PI que é novidade. Por exemplo, não chegou aquela mensagem para vocês que é para todos os estudantes com nota abaixo da média ter relatório? Vocês receberam isso? Eu não vi, na verdade, no grupo eu nem vi. Todas, naquele GT pedagógico lá, todos os alunos abaixo da média, relatório pedagógico. Meu Deus amado. É outra novidade. Então, tem essa novidade e a do PEI. Então, a gente vai falar que existe Estão fazendo se e liga vai antes da trabalhar hora. aos poucos. Oi? Estão fazendo se liga antes da hora, né? Que é o tipo Isso se liga. mesmo. Olha, É quase isso. não é bem É se liga. justificar, né? É justificar. É que, eu acho que tem que fazer o tá com nota professor se mexer. Eu estou vendo dessa forma. Uhum. Eles estão vendo que, assim, está muito abaixo da média, mas não sabe por que está abaixo da média. Ah, só porque não faz? Só porque não quer fazer? Sabe? Então, para o professor começar a pensar sobre isso também. Que em alguns casos a gente, infelizmente, precisa, né? Não são todos, mas alguns precisam. Menina, sabe que eu vou falar uma coisa nada a ver. Tira a pedagoga aqui. Eu sou uma cookier, né? Você já viu falar o que é isso? É uma pessoa que faz biscoitos gourmet. Vou dar o meu link para vocês me seguirem. Porque acho que futuramente vou querer ir para esse lado, que eu não aguento mais ser pedagoga. Vou escrever ali para vocês me seguirem, tá? Antes da professora chegar. Ok. No Insta. Eu mando para vocês biscoitos. Oba, você é de onde? Eu sou da região metropolitana de Curitiba. Olha aí. Oh, pertinho. Mas qual região? É qual cidade? Pinhais. Ah, tá. Nós somos aqui do Pinheirinho. Pertinho, né? Você é daqui também? Curitiba. Aí, amiga, podemos fazer, já manda umas bolachinhas para você lá. Dê uma olhada lá. Ai, Ô, Rê, o que você acha da gente fazer, como a professora fez aquele comentário lá da questão dos alunos que não erram todas, da gente pegar um descritor de menor acerto e um de maior acerto para o professor retomar? Para o professor trabalhar em sala de aula. Daí a gente pode até orientar assim, o de maior acerto ele vai retomar, mas ele não vai ficar desenvolvendo mais ações em cima dele. Ele faz a retomada, mas ele vai enfatizar aquele que eles estão com mais dificuldades. Eu acho uma boa. Porque daí, assim, é até uma coisa que não desanima tanto o pessoal, né? Todo mundo acertou esse, ou, né, uma grande maioria acertou. E também. Porque, assim, a análise da prova toda, eu acho que fica muito cansativo e fica muito mecânico. Então, eu acho que tem que ter uma seleção ali. Ou selecionar, de repente, os exercícios que estão mais relacionados entre si, com os descritores. Eu acho que faz sentido. E aí a gente analisa, essa atividade vocês acertaram, era uma atividade que é relacionada, às vezes, ao mesmo descritor, mas vocês conseguiram acertar, fazer essa comparação, sabe? Para amanhã, para o estudo e planejamento, a gente, né, a Luciana, acabou pegando acho que 2 ou 3 descritores de menor acerto. A gente vai mostrar o quadro, entendeu? Vai mostrar o quadro, aquele com todos os descritores, porém, né, o que ressaltou? O de menor acerto. Na hora dá para a gente ali já falar, olha, o de maior acerto é esse, já consegue estar fazendo algum comentário com eles. E daí, na hora da atividade, é diferente, a gente vai ser mais pontual, né?
e daí até mostrar trabalhar com o professor essa questão de que de repente tinha o mesmo descritor, mas era outro, o item era de outra forma, e aí ele tinha que dar conta de um para daí acertar aquele que ele acabou. Por que ele errou? Por que não considerou acerto? Trabalhar até essa questão. Porque ele tinha que ter um pré-requisito, que ele errou o pré-requisito e acertou o item seguinte. Uhum. Sim, é analisar mesmo junto, para enxergar isso, né? Para identificar isso. Tá, vou pôr aqui alguma coisa, então. Eu acho que fica bom. Só que eu já me perdi onde é que você estava ali escrevendo. Eu tô lá embaixo no quadro. Eu pulei umas partes ali que eu não sabia fazer. E eu tô lá embaixo no quadro, descrevendo as ações, objetivo, quando será realizado e quem vai fazer. Tá. Meninas, vai dar para a gente terminar semana que vem também, né? Esse daí, né? Sim, aham. Mas os outros... Oi, pode a falar. gente nem terminou os outros. Ah, tá. Gente, que maravilha que não vai ter a semana que vem. Meu Deus. Que notícia boa. Helena, se precisar de alguma ajuda, você que vai fazer prova Paraná, a gente troca umas figurinhas. A gente passa a viver em cima da outra. E a Elaine também tá quietinha ali. Eu estou na dúvida se vai dar tempo de fazer essa prova Paraná, porque o colégio aqui é muito grande, a gente demora muito para corrigir as provas, não sei. Os professores que corrigem aí? Tem alguns professores adaptados aqui, mas 2.500 alunos é muita coisa. Eu acho que quem teria que corrigir fazer um grupo de professores que é pelo aquele aplicativo, né? Então é bem mais rápido, já sobe já o resultado lá para a plataforma. Ó, gente, uma dica. Aqui na escola também é uma escola grande. Então, o que a gente combina com o professor? Professor que aplica, professor corrige. Se ele não der conta de corrigir no dia, ele corrige na hora atividade durante aquela semana. Mas certo. O professor que aplica, ele é responsável pela correção. E tem ele dado vai até certo. O final da prova, ele vai todas as aulas, vocês fazem um cronograma? Uhum. A gente faz um cronograma, vai até o final da prova, até porque nós somos muito grande, temos muitos alunos também da educação especial. Só autistas nós temos 35. Meu Jesus. Então tem bastante aluno para atender fora de sala de aula. E aí o professor aplicou na turma, ele é responsável por corrigir. Eu acho válido. Eu acho que tem dado bem certo. Foi a melhor forma que a gente encontrou. Claro que às vezes dá um furo ou outro, mas é pouca coisa. Alguns falam assim, não consigo baixar no meu celular, mas tem os tablets da escola. A menina da informática já deixa baixado todos os corrige nos tablets e eles usam os tablets da escola. Perfeito, a gente ganha mais tempo, que se deixar para a equipe, pelo amor de Deus. E daí eles deixam lá numa caixinha escrito corrigido, o que está corrigido, e a gente consegue observar o que não foi corrigido. Então fica muito mais fácil. Deve ser fazer repescagem, eu também fazia no outro dia repescagem. Até uma semana eu estava atrás de alunos. Mas a gente faz a repescagem para fazer a prova. A correção o professor fez, está feito. Para fazer a prova a gente faz. E outra coisa que a gente orienta eles também, quando está recolhendo a prova, já recolhe em ordem alfabética, porque daí fica mais fácil a correção. Não tem que ficar procurando aluno. Ganha muito mais tempo, né? Nossa, muito. Toda a vida. Meninas, eu já volto, tá? Só um pouquinho.
Olá, meninas, estão registrando no CIP? Sim? Então, Sim, tá. prof. O bom é que a gente vai ter um tempo semana que vem para. Bom, eu estou na atividade 4 mesmo, que eu vou dar uma olhada melhor, que daí a gente já termina com calma, né? Isso mesmo. Prof, é dia 26, né? Finaliza o nosso curso, é isso? Eu coloquei, deixa eu ver, eu acho que eu coloquei aqui nos grupos o cronograma atualizado. Ah, tá aqui, ó, de 22 a 26, atividades assíncronas para cursista, entrega final das atividades. Ah, então é isso. Eu estou abrindo ele aqui também. De 15 a 18/6, a gente vai trabalhar gestão de sala de aula, mediação de conflitos, né? Então, dia 18 acaba. Daí, dia 22/6, vai ter uma web de encerramento, né? Formadores. E de 22 a 26, atividades assíncronas no Google Sala de Aula para os cursistas. Vai ter uma outra atividade, né? Além dessa, né? Só o caderno que a gente vai entregar. Tem a atividade 2, que é o relato de multiplicação, tá? Uma das atividades que vocês colocaram no CIP, a que for mais significativa, vocês vão multiplicar. Essa multiplicação pode acontecer, por exemplo, amanhã no estudo de planejamento, tá? Daí precisa ser registrado. Ou já pode podemos ser... ir fazendo já ou não? Oi? Já podemos ir fazendo, sim? Se você for colocar ela em prática amanhã no estudo de planejamento, você já finaliza e já entrega. Ah, tá. Tá? Ou pode ser também num momento de tutoria. Tem um vídeo que eu postei para vocês que explica certinho o que precisa ser feito, a finalidade, a intencionalidade, tudo certinho, tá? Se puder repostar, professor, eu agradeço. Sabe ali no nosso grupo do WhatsApp? Sim. Eu postei um monte de link do tema 4. E nele eu coloquei peraí. Eu não coloquei. Eu coloquei no mural do Classroom. Mas eu já coloco ali no grupo do WhatsApp também, tá? Tá bom. Obrigada. Nada. Ele está incompleto o que está no nosso grupo do WhatsApp. O que eu coloquei aqui no nosso no Classroom, ele está com os 2 vídeos. Pode falar. Esqueci. E nem era mentira. Eu acredito que não era mentira. Ai. Fiquei até vermelha. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo, só para descontrair, eu estava fazendo uma meet quando eu era tutora. Gente do céu. Você sabe quando você vai falar então, e não saiu o negócio, gente? Meu Deus, que vergonha. Mas isso é coisa de menopausa também. Eu não sei se é, mas hoje eu tô péssima, gente. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não... Olha, eu tô atacada da alergia, meu olho tá ardendo, eu tô confusa. Hoje eu tô bem, bem estranha. Meninas, vou deixar vocês... Nossa, esqueci o que eu ia perguntar. Então lembra de você me pergunta, tá, Rosane? Lembrei. No CIP, eu não tenho a intenção de pôr foto nenhuma. Eu estou colocando lá como evidência os documentos, as atividades que a gente está trabalhando com os professores, mas de verdade eu nem lembrei de bater foto. Não bati de quase nem... Eu acho que bati de 1 ou 2 coisas que eu fiz, mas o meu celular tá horrível, não consigo nem encontrar mais. Então, eu vou colocar como evidência só as atividades que a gente está desenvolvendo. Aí, eu tô colocando todos os links, tudo certinho. Tá, se você achar as 2 fotos, coloca também, que fica mais rico. Dá para colocar de amanhã, Roslane. Você ainda não terminou? Bate umas fotos lá e minha filha sobe pro Drive, sobe pro negócio. Isso. Olha, eu sou péssima de tirar foto. Sou péssima de foto, gente, eu fujo de foto.
Não, mas tire dos outros, não de você. Ó, por exemplo, né, foi feito lá a agenda lá do tema 1, foi organizado os tempos e espaços, foi feito um mural escrito, né, o horário e tal. Tira a foto desse mural, coloca lá. Ah, mas eu coloquei, que nem a gente faz, todo trimestre a gente já faz o cronograma para eles do trimestre. Eu coloquei o link deles lá, tão bem bonitinho. Aham. Amanhã, que nem amanhã a gente entrega impresso, manda daí via redes sociais, tudo, mas eu tô colocando tudo lá. Então, se a professora entrar lá, a professora vai ver que já tem um monte de coisa que a gente já incluiu lá. Eu só não coloquei foto. Tá bom, sem problema. Meninas, vou deixar vocês aqui, vou mais um pouquinho ali no outro grupo, que vai terminar em 5 minutos, vou deixar vocês registrando, tá? Rê, Professora, deixa eu falar aqui um pouquinho. Eu caí, estava sem conexão, não consegui entrar, estou tentando pelo notebook, tá? Eu estou pelo celular, mas fica muito ruim pelo celular. a professora já saiu da sala. Tá sem som. Tá sem som, Regina. Agora ouviu? Agora Sim. Eu acho que... Menina do céu, tá uma meleca aqui. A internet, meu Deus. Estou tentando pelo notebook de novo. Regina, aquela apresentação que você e a Luciana estão fazendo, você tem o link dela? Eu não entendi. Tem o link da apresentação que vocês estão fazendo para amanhã? Do CAED? Tem. Você quer aqui? Quer dizer, deixa eu ver Se se você eu quiser tenho. mandar. Eu estava fazendo lá com a Lu. Tá no Drive. Deixa eu... Eu não vou conseguir ver agora. Estou tentando... Não, amanhã a gente vê, então, que daí a gente coloca nessa atividade 4 já. Está prontinha. A Lu falou que chegou super tarde. Ela ficou até às 7 horas quase lá na escola. Ela me ligou lá da escola para ver o negócio do cronograma, que não tinha terminado. E para ver como que estava, ia deixar a Ivani fazendo. Da hora, assim, a gente não... Muita coisa, né? Vendo a escola o tempo todo. Uhum. Então, eu não... Tá bem ruim teu áudio. Tá ali terminando já, mas ficou bonito, ficou bom. O que eu vi... Oi, desculpa, cai... Eu vi pronto, tava muito bom, entendeu? Ficou bom, né? Ficou. Eu notebook não acesso a internet. Ela de novo. Meninas de Curitiba, de qual escola vocês são? La Salle. Ai, que chique, La Salle. Esses dias passei em frente. Ah, e você é de qual escola? Eu sou de Piraquara, do Ivanete Martins, aquele colégio que tem o estereótipo daquela professora que foi esfaqueada 16 vezes, lembram? Não lembro. Ah, foi um tempo atrás, mas ficou assim o estigma ali, né? E o que você estava fazendo para cá, para Curitiba, Pinheirinho, para passar na frente do La Salle? Eu acho que eu fui numa igreja que eu costumo frequentar, mas é lá no Campo Comprido, uma coisa assim. Fica perto, não, né? Não. Pinheirinho, Campo Comprido, não fica? Não, não fica. Nem uma igreja ali, a igreja católica ali da Divina Providência? Divina Misericórdia. Divina Misericórdia. Daí é Umbará. É no Umbará. Umbará. Umbará, né, então. Trata do ganchinho, passa pela BR, ali pelo contorno. Então, é isso?
Isso mesmo. Então Eu falei, nossa, que colégio chique. Até o nome. Eu acho que agora vai dar certo para eu acessar, tá? Reiniciando. Tem um nome bonito, é bom de trabalhar, mas tem tanto problema também. Né? Ai, só muda de... Só muda de endereço. Endereço, é verdade. É que é periferia, né? Não esquecem de me seguir lá, viu, meninas? Tá tudo. Tá. Olá, Helena, pessoal. Selma e Roslane. E a Elaine. Voltamos, né? Deixa eu apresentar aqui para terminar, para finalizar nossa reunião. Então, nós temos aqui o para lembrar, né? Chegamos na metade da nossa formação. Como estão os registros de suas práticas no CIP? Lembre-se de colocar as evidências das ações que já realizou, tá? Aqui, pessoal, tem o link de um vídeo que a Suzy fez explicando certinho como preencher o CIP, como anexar o que é necessário, e tem o outro do relato de multiplicação, tá? Então, eu coloquei aqui no nosso grupo do WhatsApp, no mural do nosso Classroom também esses materiais. Outra perguntinha. Você já tem uma prática que pode ser multiplicada? Aproveite o dia de estudo e planejamento ou as meets coletivas com o tutor pedagógico e faça seu relato de multiplicação. Então, nesse relato de multiplicação, vocês vão escolher uma das ações que vocês desenvolveram a partir do PEDForm, tá? E vão multiplicar isso para outros colegas de trabalho. Pode ser amanhã no nosso estudo de planejamento? Pode ser. Se for, amanhã vocês já fazem os registros, tirem fotos, né, desse momento e já preencham lá o relato de multiplicação e já podem entregar. Caso ainda será feito, né, já vão pensando ali qual é o tema que vocês vão colocar nele. E caso vocês tenham dúvida, acesse aos vídeos para compreender melhor a intencionalidade de cada instrumento avaliativo, bem como o seu preenchimento. Previsão, datas, avaliações externas. Então, a avaliação da recomposição diagnóstica aconteceu, né, a aplicação nos dias 24 e 25/3 de 2026. A prova Paraná, primeira edição, vai ser aplicada agora nos dias 19 e 20/5, na semana que vem. Estas avaliações serão aplicadas novamente no segundo semestre, com previsão de datas para início de agosto, a avaliação da recomposição, e metade de setembro, a prova Paraná, segunda edição. Fala pedagogo, fala pedagoga. O programa PEDForm é elaborado pensando em você, pedagogo, pedagoga. Por isso, sua opinião é muito importante para nós. Solicitamos que sugira, proponha ou elogie acessando o formulário abaixo. Eu vou colocar aqui para vocês o link do formulário para vocês preencherem, tá? Vocês sabem que a gente preenche esse formulário no encontro de mentoria para avaliar o tema que foi trabalhado. O link já está aqui no chat. Nem tem como errar o tema, né? Só tem uma opção. Que bom. Sim.
Tem só uma opção, para não dar confusão. Professora, eu não estou conseguindo escolher o tema, que ele não está abrindo para mim. Será que tem algum problema? A Ediselma acabou de comentar que só tem uma opção. É esse mesmo. É, mas o meu não está abrindo, está só escolher e não abre. Não. Então, alguma coisa com a internet. Tá, vou tentar de novo. Vou tentar abrir, fechar e abrir o link novamente. Tá. Conforme vocês forem terminando, vão dando um ok para mim aqui no chat, tá? Eu vou terminar depois, professor. No celular está sendo complicado. Tá bom, então, sem problema, tá? Pessoal, então eu só vou finalizar aqui, como vocês já sinalizaram que terminaram, né? Então, o nosso próximo tema, será o tema 5, né? E vai ser o eixo formação continuada em serviço. O tema é acompanhamento pedagógico e os conteúdos vão ser aprendizagem significativa, observação de sala de aula rubrica, que eu apresentei para vocês hoje, né? E o feedback formativo. Então, no próximo tema, a gente vai fechar esse ciclo, né, que compõe a formação em serviço, observação de sala de aula. Então, no tema 4, nós fizemos análise de contexto, assessoramento da atividade. No próximo, a gente vai fazer observação de sala de aula e feedback formativo, tá? Pessoal, eu vou parar aqui Pode pôr aqui se não estraga, não? Eu vou parar a apresentação da tela para a gente tirar o nosso print final, tá? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ótimo. Eu vou colocar aqui no nosso grupo, só um pouquinho, para ver se ficou bem bonito. Aqui. Muito bem. Pessoal, então, semana que vem, lembrando do compromisso, nós não temos a nossa formação, nós não temos a nossa reunião, nosso encontro, mas vocês têm uma tarefa bem importante, que é colocar o CIP de vocês em dia. Eu estava olhando, algumas pessoas não registraram nada ainda. Se deixar para a última hora, não vai dar conta. E aí, infelizmente, não vai conseguir a certificação da formação, tá? Então, bora lá. Todo mundo colocando em dia, que termina bem tranquilo o padform aí, né? Sem deixar tudo para a última hora, para ficar com os nervos à flor da pele tentando terminar, tá?
Pessoal, desejo para vocês uma ótima noite. Espero vocês daqui a 15 dias, né? Voltando então com os nossos roteiros com o tema 5, dando continuidade aí ao que nós vimos no tema 4. Um abraço, se cuide.